Por um instante eu perdi minha Bíblia. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 16 a 33. Nós entraremos no capítulo 12 e vamos até o verso 10. Há quem tenha me questionado, pastor, se de manhã com 6 versos falou 1 hora, quanto o senhor vai pregar usando 25 versículos? Um pouco, irmãos, um pouco. 2 Coríntios capítulo 11, verso 16 em diante. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia e insensatez o afirmo, eu também a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim me vê e de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse,
com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é o que eu sou forte. Palavra do Senhor, vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo texto que acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele a nós por meio da exposição desse texto, que o Senhor nos ajude a aplicar, ó Deus, verdades importantes contidas aqui às nossas vidas, para que sejamos edificados na Tua palavra, e que possamos, ó Deus, responder com fé a esta palavra, e que isso redunde honra e glória ao Seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Nós lemos basicamente 2 textos, onde em um deles, no final do capítulo 11, o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério e o seu apostolado. Usaremos esta primeira sessão como introdução da mensagem que gostaríamos de trazer para os irmãos. E o capítulo 12, pelo menos no começo do capítulo 12, nós então apresentaremos lições importantes que julgo ser importantes para a nossa igreja, para a nossa vida, com vistas à nossa edificação, sobretudo no que diz respeito à graça de Deus sobre as nossas vidas. A suficiência da graça de Deus tem sido a tônica desse culto. Você já parou para pensar o que de fato é suficiente para te fazer alguém plenamente feliz e satisfeito? Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos Paulo no capítulo 11 defendendo o seu ministério e o seu apostolado. Então, na seção de texto que lemos, nós percebemos o Paulo chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que ele sabe o significado do que é sofrer por amor ao Evangelho. Paulo fala das suas dores, Paulo fala de todos os seus constrangimentos, da sua perseguição, de muitas vezes que ele teve que passar no mar, em naufrágio, às vezes ficando mais de um dia ali à deriva no mar. Quantas vezes Paulo foi açoitado, e em todas estas vezes isso aconteceu por causa da pregação do Evangelho. Paulo deveria gloriar-se nessas coisas? Paulo deveria gloriar-se naquilo que ele fez no seu ministério? Paulo está chamando a atenção de que não é bom nos gloriarmos, mas se nos gloriássemos, que seja na nossa fraqueza. Na sequência, Paulo fala a respeito de como esse mesmo homem sofredor foi beneficiado de grandes revelações de Deus, e nós já estamos no princípio do capítulo 12, e como estas revelações de Deus colocam Paulo num patamar de alguém extremamente privilegiado, porque recebeu, segundo o próprio Paulo afirma, segredos de Deus que não é lícito referir. Na sequência, então, como consequência desta vida abnegada ao ministério, dos sofrimentos, da revelação, Paulo conclui o texto que nós acabamos de ler, falando de um problema que ele carrega para a vida toda. Falando de algo que ele chama de espinho na carne, e ele vai dizer, por 3 vezes, eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da carne de mim, e a resposta de Deus foi não. Deus disse a Paulo, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, ao longo dos anos, dos tempos, das eras, muitas mentes teológicas têm investido tempo, suor, sangue e lágrimas para tentar descobrir do que de fato Paulo está tratando aqui quando ele fala do espinho na carne. Alguns vão dizer que seria uma tentação carnal, como por exemplo Calvino defendia.
Ou outro dos reformadores diria que talvez fosse a própria perseguição romana, algum problema de saúde. Talvez por isso Paulo tenha feito menção em uma de suas cartas de ter que escrever com letras maiores. Talvez por isso Paulo tenha se valido dos amanuenses, daqueles copistas que escreveram as cartas que Paulo mandou para as igrejas. Seja como for, dificilmente nós conseguiremos bater o martelo a respeito do que Paulo efetivamente está tratando aqui como espinho na carne. E sabe, irmãos, o que me chama a atenção? Esse não é o ponto do texto. Quando Paulo fala do seu sofrimento, o ponto central dessa última sessão de texto não é o espinho na carne, não é esse sofrimento que fez o apóstolo clamar a Deus por uma intervenção 3 vezes. O ponto alto do texto é a supremacia da graça de Deus, a suficiência da graça de Deus, que em operando no coração do crente, faz dele forte, até mesmo quando ele está fraco. E é justamente sobre esta supremacia, a suficiência da graça de Deus, que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Deus, o nosso Deus, é um Deus que se revela em graça, por meio de um favor imerecido que Deus nos concede. Deus perdoou os nossos pecados em Jesus Cristo, e esta é a razão da nossa esperança. Desde sempre, Deus se revelou como um Deus que nos trata com favor. A graça de Deus em Cristo Jesus é a razão pela qual nós somos tão abençoados. Abraham Butt diz que graça significa um favor imerecido, que não nos custa nada, mas custa tudo para aquele que doa. A graça que nós recebemos de Deus, esse favor imerecido, custou tudo para Deus, a morte do seu próprio Filho. E se esta graça não nos for suficiente, absolutamente nenhuma das nossas experiências nesse mundo terá a capacidade de ser. Sabe, irmãos, nós falamos muito a respeito de contentamento, e se não falamos, nós pensamos, porque nós queremos viver contentes, queremos viver felizes, vivemos trabalhando, estudando, nos dedicando para, enfim, alcançar a realização dos nossos sonhos, sejam eles quais for. E tudo isso é muito bom, é lícito. Acordar de manhã, sonhar, arregaçar as mangas e trabalhar para concretizar os nossos sonhos. O problema, irmãos, é que existe um sentimento de algo que é transcendente em nós, a ponto de nenhuma das nossas realizações ter a capacidade de trazer pleno contentamento ao nosso coração. Irmãos, é impressionante quando, como sonhamos com determinadas coisas, e nós olhamos para determinados bens, por exemplo, e nós imaginamos: eu serei plenamente feliz quando eu tiver determinada coisa. E aí você trabalha de sol a sol, junta as suas economias, conta com a bênção de Deus, e num dado momento da história, Deus te concede a oportunidade de ter aquilo que você sonhou ter, e de forma lícita você adquire um bem, sei lá, pense em algo que é importante para você, quem sabe um veículo. Você sonhou com um carro, andou a pé a vida inteira, e eu me lembro do meu Palio Fire 1.0 2001, ano modelo, CYI 1576, que foi batido 3 vezes, fundido uma outra vez, até que eu desapeguei. Irmãos, quando eu comprei isso, que talvez seja pouco para você, mas que naquele momento foi motivo de grande júbilo, quando um casal de jovens, pobre casado, que não tinha nem casa para morar, adquiriu um carro. Nessa época a gente morava em Alfenas, e como esse carro foi bênção nas nossas vidas. Nós decidimos morar em Alfenas e continuar congregando em Eriado. Antes de ter carro, nós vínhamos todos os finais de semana, absolutamente todos, de mala, de ônibus para cá, porque nós tínhamos no coração que essa era a nossa igreja. Quem diria que hoje estaríamos nessa condição, né? E nós vínhamos,
E o carro, então, foi a realização de um grande sonho, de poder fazer isso em qualquer hora, em qualquer momento. Deu na telha, a gente vai. Precisou ir no domingo à noite, a gente volta. Que alegria, irmãos. Durante 1 mês, 2 meses, aquele Palinho branco 2001, 4 portas com painel trincado, foi só alegria no meu coração. E eu mostrava o carro para todo mundo. Trabalhava no banco, eu mostrava para meus colegas, coloquei uma rodinha, porque tinha calota, coloquei uma rodinha, e fui mexendo, coloquei um som no carro, e com muita alegria eu fui mostrando o carro para os meus colegas, e aí eu mostrava o meu carro para eles, eles mostravam o carro deles para mim. E aí eu comecei a ver que eu ia precisar trabalhar mais, porque o meu Palio, embora tenha sido a realização do meu sonho, parecia tão simples, não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, era 1.0, e eu pensei, puxa vida, eu comecei até a ter vergonha do carrinho, parava ele mais longe um pouquinho, na frente do banco, porque aí vinham os meus colegas, parando um Corolla, parando outros carros. Então eu pensei, eu vou ser feliz automobilisticamente quando eu comprar um carro mais novo, porque afinal de contas, esse já tinha sido batido 3 vezes, comigo uma só, mas ele foi batido 3 vezes, ele fundiu o motor e eu desgostei, vendi e compramos um carro zero. Nessa época, a época das vacas gordas, estava trabalhando no banco, coisa boa de Jesus, compramos um carro zero, mas eu não tinha me atentado para o fato de que ar-condicionado era importante. Fiquei pouco tempo com esse carro, pensei, veio o Mateus, falei, agora eu preciso de um carro com ar-condicionado, comprei um carro com ar-condicionado. Meus irmãos, eu não sei se eu já tive uns 20 carros nesses meus quase 40 anos, porque parece que eu nunca estou satisfeito, até que agora eu fiquei pobre de vez e eu estou com um 2012 e vou ficar com ele enquanto Jesus der condição dele funcionar. Mas é impressionante como nós temos a incrível capacidade de não termos pleno contentamento até mesmo em grandes realizações. É interessante que talvez algumas pessoas possam dizer, não, eu serei feliz quando tiver muito dinheiro. Irmãos, não são raras as vezes que pessoas abastadas são infelizes, que pessoas que têm tudo, ou pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, dão cabo da própria vida, porque não encontraram um sentido para esta vida, para esta existência. E nós podemos aplicar este meu exemplo trágico do carro como o exemplo de ricos que não encontram contentamento e tantas outras coisas, para todas as áreas da nossa vida. E a razão para isso nos parece, ou me parece muito claro nesse texto. Se a graça de Deus não nos for suficiente, nós seremos permanentemente insatisfeitos, tristes, sempre achando que a grama do vizinho é mais verde, sempre achando que o trabalho do meu colega é melhor do que o meu, sempre achando que a igreja de determinada pessoa é uma igreja melhor do que a minha, e nós viveremos completamente insatisfeitos. Paulo nos ensina, meus irmãos, que quando a graça de Deus nos é suficiente, nós somos por Deus alimentados de tal forma, que até mesmo nas nossas maiores dores e dificuldades, nós nos sentimos os mais fortes de todos os homens. Quando nós olhamos para esse texto, a respeito da graça e da suficiência de Deus, eu aprendo algumas lições que Paulo deseja trazer a respeito da suficiência da graça. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o começo do capítulo 12, versos 1 a 6, nós percebemos que a graça de Deus nos traz privilégios especiais. Quando nós entendemos que a graça de Deus é suficiente para nós, nós nos contentamos com a revelação de Deus. Nós nos contentamos em estar em ambientes onde impera a tristeza, a dúvida, e ainda assim encontrar paz em Jesus para continuar caminhando. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o apóstolo Paulo falando como quem se refere a uma terceira pessoa,
Mas como nós lemos o texto todo, nós sabemos que Paulo está falando de si mesmo, e ele diz: por meio da graça de Deus, eu fui privilegiado, a ponto de receber de Deus revelações tão profundas que marcaram o meu ministério. E durante o ministério de Paulo, ele recebeu várias visitações do Senhor, visões, direção ministerial. Atos capítulo 16, verso 9. Paulo foi encorajado por Deus em todos esses momentos de dificuldade. Atos, capítulo 18, verso 9. Paulo foi consolado em momentos de extrema tristeza. Atos 23, 11. Paulo teve a esperança recobrada no Senhor. Atos 27, 33. E qual a origem de tudo isso? Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor estas revelações. O evangelho que Paulo pregava em todas as igrejas era aquilo que ele tinha recebido diretamente de Deus, e isso fazia de Paulo alguém extremamente privilegiado. Você já parou para pensar, irmãos, como nós somos privilegiados em considerar que a graça de Deus é suficientemente capaz para mudar a nossa vida agora e completamente quando nós estivermos na sua presença? Que a graça de Deus é capaz de nos fazer olhar para os momentos difíceis da vida, como Paulo enfrentou, e ainda assim encontrar consolo, esperança e motivação para continuar caminhando? É muito interessante, irmãos, como nesse texto nós encontramos Paulo valorizando a palavra de Deus que lhe foi confiada. E talvez você possa dizer: ah, pastor, privilegiado foi Paulo, que recebeu tais revelações de Deus. E nós, que recebemos por tabela toda a revelação de Deus na sua palavra. E nós, que recebemos por tabela toda a revelação de Deus acerca de quem Ele é, de quem somos e daquilo que Ele tem preparado para nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos alguém que passava por prisões, açoites, dificuldades, naufrágios, apedrejamentos, um espinho na carne, e ainda assim aprendeu a valorizar o privilégio de ter as revelações de Deus. Nós aprendemos, irmãos, que Deus concede privilégios espirituais aos seus filhos. É quando nós temos toda a condição de estarmos desesperados, como as pessoas estão, e ainda assim nós simplesmente continuamos. Apesar de não sermos arrebatados como Paulo foi, e ele não sabe explicar se no corpo ou fora do corpo, nós sabemos que Deus compartilha com todo cristão a sua glória. Deus se revela a todos nós. É o que o Evangelho de João, no capítulo 17, versos 22 a 24, nos ensina. Os privilégios de Deus concede, aquilo que Deus coloca em nós, deve promover a glória do próprio Deus e não a nossa própria glória. Então aprenda a valorizar a revelação de Deus, aprenda a encontrar contentamento para a sua vida naquilo que Deus disse a seu respeito, nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, de sabermos quem Deus é e como Ele age. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós também aprendemos que a graça de Deus que nos é revelada também pode fazer aflorar até mesmo sofrimentos dos quais nós não estávamos ou estamos muitas vezes preparados, mas somos habilitados pelo poder de Deus. É interessante perceber como Paulo fala de todas as dificuldades que ele passou, e então Deus atenua o sofrimento, concedendo-lhe a revelação, as promessas, coisas que ele diz não poder dizer. E na sequência, ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para não me esbofetear. E é muito interessante como aqui nós aprendemos 3 lições muito importantes a respeito desse espinho na carne, deste sofrimento, qualquer que tenha sido. Nós aprendemos que
esse espinho na carne, a natureza desse sofrimento, foi na verdade um meio pelo qual Deus estava tratando o coração do apóstolo Paulo. Pastor, como a graça de Deus pode se revelar até mesmo por meio de um sofrimento? Quando tal sofrimento nos livra de um sofrimento ainda maior. Quando Deus enviou, colocou em Paulo esse espinho na carne, Deus estava livrando o apóstolo Paulo de tornar-se alguém soberbo. Paulo poderia ser o maior erudito do seu tempo, ser soberbo como muitos dos fariseus o eram, mas ele nunca poderia ter sido o maior missionário que foi, se não tivesse tido tratado o seu caráter pelo Senhor. Então perceba como a graça de Deus se revelando a Paulo faz com que até mesmo o sofrimento sirva com o propósito de purificar o coração de Paulo. E nós aprendemos uma segunda lição. Os sofrimentos que nós enfrentamos como resultado da graça de Deus sobre nós têm um propósito de nos aperfeiçoar espiritualmente. No caso de Paulo, o espinho na carne tinha o propósito de não permitir que ele se tornasse alguém soberbo, que colocasse Paulo de joelhos, que lembrasse Paulo que todos os sinais e prodígios que por ele era realizado vinha de Deus e que ele precisava do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós também nos lembramos de uma terceira lição. Pode ser que os sofrimentos que muitas vezes são decorrentes da graça de Deus não sejam passageiros aqui, eles sejam permanentes. Por causa disso, diz Paulo no verso 8, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. O número 3 é simbólico e indica que Paulo fez isso constantemente, que Paulo se lembrava desse sofrimento e colocava diante de Deus todos os dias, como quem diz: Deus, livra-me de tal sofrimento. John MacArthur resume e apresenta argumentos para justificar a tese de que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. E ele cita então no seu comentário: o sofrimento tem a incrível capacidade de provar a nossa fé, conforme descrito em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. O sofrimento confirma a nossa filiação em Deus. Deus nos disciplina porque Deus nos trata como filhos. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 8. O sofrimento também produz perseverança. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Texto que o William tratou com os irmãos da UMP no último final de semana. O sofrimento nos capacita para ajudarmos uns aos outros. Irmãos, como nós podemos falar disso com propriedade? Como ao longo do ano de 2022 nós fomos beneficiados pelo cuidado dos irmãos em meio ao sofrimento? Como Deus nos ensina que por meio dos sofrimentos que nós enfrentamos aqui, Deus trata o nosso coração e muitas vezes nos livra de sofrimentos maiores. Deus usa o sofrimento para nos humilhar e para nos levar à sua presença. Por fim, nós olhamos para esse texto e percebemos que a graça de Deus tem também o propósito de nos capacitar. O sofrimento revela a nossa fraqueza e cria a possibilidade para que Deus se manifeste com poder. Então Deus respondeu a Paulo: não, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei, disse Paulo, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante que com essas afirmações, Paulo está demonstrando que aprendeu 3 lições muito importantes. A primeira delas: Deus responde às nossas orações. A graça de Deus precisa nos ser suficiente, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Ele disse, não disse o que Paulo queria ouvir, mas Deus disse:
Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida, os nossos dilemas diante do Senhor, Ele nos responde. Pode ser que Ele não nos responda como gostaríamos, mas Deus sempre nos responde. Nós aprendemos que porta fechada também é resposta de oração. Nós aprendemos que às vezes, muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos, é manifestação da graça de Deus, para nos purificar, para nos santificar, para nos humilhar com vistas a nos trazer a sua presença. Nós entendemos nesse texto que o espinho na carne foi o meio pelo qual Deus trouxe o apóstolo Paulo para mais junto de si. Nós aprendemos também, com este terceiro ponto, que Deus sempre manda a sua provisão. Quantas vezes eu e você oramos por coisas que nós aparentemente não vemos a solução. Nós estamos orando muitas vezes por determinadas coisas que Deus parece dizer não, e muitas vezes Deus está dizendo não, e julgamos que Deus não quer nos responder. O que muitas vezes não percebemos é que, embora Deus esteja respondendo de forma diferente daquela que nós gostaríamos, Deus está nos provendo daquilo que é necessário para que nós possamos permanecer de joelhos clamando. Deus não tirou de Paulo o espinho na carne, mas fez com que a sua graça fosse suficiente para ele. Deus não deu a Paulo aquilo que Paulo queria, mas Deus deu a Paulo aquilo que Paulo precisava. Nós precisamos aprender a valorizar a graça de Deus e tê-la como suficientemente capaz de nos fazer contentes aqui, até mesmo sofrendo como Paulo, até mesmo passando por dificuldades, até mesmo tendo certos espinhos na carne, e ainda assim podendo confessar: eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meu querido irmão, eu imagino que você, assim como eu, tenha algum espinho na carne. Eu imagino que, assim como eu, você tenha questões pelas quais você tem colocado-se diante do Senhor, tem dobrado os seus joelhos diante do Senhor, causas que muitas vezes parecem perdidas, motivos de oração que muitas vezes parecem ter sido negligenciados por Deus. Nessa noite eu quero te dizer: Deus pode não tirar o meu e o seu espinho na carne, mas Deus quer nos fazer entender que a graça dele é suficientemente capaz para nos fazer continuar, apesar do espinho na carne. Deus é capaz de nos fortalecer a ponto de conseguirmos continuar caminhando com o sofrimento. Deus pode nunca tirar de nós aquilo que nos faz sentir dores, mas com certeza Deus colocará em nós meios pelos quais as dores não vão nos limitar na nossa caminhada. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos a resposta de Paulo para esse dilema. E agora, como eu viverei? Paulo responde com fé. Agora, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, injúrias. E no verso 10 ele vai elencando todos os seus sofrimentos. Primeiro ele suporta alegremente todos os sofrimentos, para então expandir o evangelho. E ele então vai dizer que, embora o sofrimento seja real, Cristo é suficiente. E nós precisamos olhar para Jesus Cristo e para a sua graça como sendo aquilo que é suficientemente capaz para nos fazer contentes, apesar das dificuldades, para nos fazer fortes a ponto de carregarmos a nossa cruz, suportarmos o nosso espinho na carne e podermos afirmar que todo sofrimento cumpre um papel, um fim proveitoso, um propósito divino na vida daqueles a quem Deus ama. Então, irmãos, quando nós olhamos para as muitas ofertas desse mundo, nós precisamos continuar esforçando para realizar os nossos sonhos aqui, mas nós não podemos perder de vista
que de fato o contentamento só poderá ser encontrado em Jesus Cristo nosso Senhor, e esse contentamento se revela em sua multiforme graça. Paulo entendeu, quando ele era fraco, então é que ele era forte. Para todo cristão, o mais importante do que o físico é o nosso relacionamento com Deus. Mais importante do que a rapidez com que Deus responde à nossa oração é a resposta da nossa oração. Mais importante do que Deus dizer sim a todos os nossos pedidos é Deus dizer sim à sua vontade soberana. Deus sabe equilibrar nas nossas vidas bênçãos e sofrimento. Ele jamais, afirmou o reformador Martinho Lutero, desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Nem todo sofrimento é causado por pecado e desobediência. Alguns são permissões do próprio Deus para o nosso aperfeiçoamento. A piedade, por exemplo, produz perseguições. É o que Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E então, como reagir a todas estas coisas? Crer que a graça de Deus é suficiente para nós. Crer que se Deus não tirar de nós o espinho na carne, Ele vai nos fortalecer e nos fazer capazes de vencer, de continuar caminhando. Como eu disse, eu não sei qual é o seu espinho na carne, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o motivo pelo qual muitas vezes você dobra os seus joelhos e coloca a sua vida diante de Deus, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a resposta que Deus te dará para os pedidos que você tem colocado diante dele, mas eu sei de uma coisa: Deus continuará com você, providenciando tudo que é necessário, com dor ou sem dor, para que a sua missão seja cumprida e para que o nome dele seja glorificado. Então, se desejamos encontrar contentamento nessa vida, nós precisamos ter contentamento no Senhor. Se nós queremos encontrar algo que é de fato suficientemente capaz de nos fazer felizes, tenha na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a razão da sua esperança, porque assim nós continuaremos, porque assim felizes seremos. Coloque diante do Senhor o seu coração, coloque a sua dificuldade diante dele, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, que assim como Paulo, que colocou o seu espinho na carne diante do Senhor, teve a resposta do Senhor, nós também cremos que quando nós colocamos a nossa vida diante dele, ele nos responde, que o nosso coração esteja preparado para receber a resposta de Deus, que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, possa nos fazer olhar para ele e continuar caminhando. Deus querido, nós louvamos o teu nome pelo testemunho do apóstolo Paulo. Obrigado, Deus, por essas palavras que ao mesmo tempo saltam aos nossos olhos, como muitas vezes sofremos aqui, também são a razão da nossa esperança, porque apontam, ó Deus, para o favor que vem do Senhor, por uma graça que nós não merecemos, mas que o Senhor, ó Deus, decidiu nos conceder. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos assistido nas nossas fraquezas, tem feito das nossas fraquezas, ó Deus, força para resistirmos ao dia mau. Por isso, Pai, nessa noite, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Eu coloco diante do Senhor cada um dos dilemas que agora são apresentados ao Senhor, cada um destes espinhos na carne que muitas vezes tem causado sofrimento e preocupação. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar aos meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, possa tratar cada um dos corações, que em nome de Jesus possamos todos aprender que a tua graça nos basta, que o poder do Senhor se aperfeiçoa quando nós entendemos que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos permita experimentar a tua graça todos os dias da nossa vida e ter nela, Deus, força para continuar caminhando. Que o Senhor, ó Deus, conceda aos meus irmãos o pedido que eles te fazem nesse momento, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito que opera em nós, em nome de Jesus, amém, amém.
Que Deus abençoe a sua vida. Que você se lembre dessas palavras quando enfrentar alguma dificuldade. A graça de Deus é suficientemente capaz para te fazer continuar. Não desista, não se desespere, permaneça firme, creia que Deus é poderoso. Antes de encerrar, eu quero lembrar os irmãos de alguns avisos importantes. Na próxima terça-feira, o nosso culto nos lares será lá na estação, no condomínio da estação, na roça. Então, mais uma vez, será, se não chover, a nossa caravana da poeira. Como existe uma cancela ali, uma limitação na entrada do condomínio, eu quero convidar os irmãos para sairmos todos juntos daqui, para que chegando lá a gente possa habilitar a entrada dos irmãos. Sairemos aqui da porta da igreja às 7 horas da noite. Quem precisar de carona, venha, nós vamos distribuindo nos carros, e assim, querendo Deus, se não chover muito, nós estaremos ali na casa do Edilson e da Renata, no condomínio da estação, para cultuarmos ao Senhor. Quarta-feira, continuamos firmes, estudando o fantástico livro de Ruth. Se você perdeu, ainda é tempo. Nós vamos passando por cada um dos capítulos até o final dessa belíssima história. Nós temos na sexta-feira atividade para os pré-adolescentes e crianças. Então, pais, é importante, envie seus filhos. 7 horas aqui na igreja, nós temos o Conexão Teens e o Conexão Kids. Detalhe, se a chuva nos permitir, na sexta-feira nós teremos uma atividade especial com os teens, com os maiores. Nós vamos acompanhando as condições climáticas e avisaremos os irmãos. Se tudo der certo, nós pegaremos eles aqui, iremos até lá no sítio do vovô Homero, na roça dos nossos irmãos Marcelo e Vanusa. Nós teremos uma atividade com eles ali e voltaremos. Eu avisarei os irmãos a hora de sair e a hora que os irmãos deverão buscá-los aqui. Para as crianças não mudam nada. O Conexão Kids estará reunido aqui na sexta-feira. No sábado, nós teremos o Sábado Kids, que é uma atividade promovida pelo Ministério Infantil da igreja para todas as crianças. Então, crianças, convidem os seus amigos, venham aqui para a igreja. Nós teremos muita coisa boa, brincadeiras, história, louvor, muita surpresa, um lanchinho no final, que é sempre bom. Então, essa é uma atividade do Ministério Infantil para todas as crianças, da igreja, fora da igreja. Então, pais, mais uma vez, tragam seus filhos, tanto na sexta, quanto no sábado às 14h. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Edilson levantou a mão, agora eu me lembrei, estava esquecendo, Edilson. Se alguma família não pegou o calendário, nós estamos distribuindo um calendário da igreja, com o tema da igreja, para todas as famílias. Então o Edilson vai ficar ali na porta da igreja, é só passar, é um por família. Não pegou, pega com ele o calendário, você afixa lá na geladeira, na porta, em algum metal, porque tem um imã, e você vai ter ali um calendário personalizado da igreja, tá bom? Lembrando aos irmãos, em fevereiro nós começamos uma classe de discipulados nova. Então já vários irmãos deram nome, vai ser uma classe cheia, já 10 pessoas. Então, se você tem acima de 14 anos e o céu é o limite, você é convidado a participar desse curso preparatório de novos membros. Se você deseja conhecer mais da teologia reformada, é só me procurar e eu vou te incluir nesse grupo do discipulado, para que depois você receba o seu material e a gente possa agendar o dia e horário para as nossas aulas. Então fale comigo se você desejar. Conhece alguém que deseja estudar a Bíblia, estudar teologia, alguns aspectos da teologia nesse nosso curso de discipulado? Será um prazer receber e estudar a Bíblia com você. Ditas estas coisas, esqueci de algum aviso? Então não, os irmãos podem se colocar de pé, nós estaremos orando. Encerrando o nosso culto. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, pelas bênçãos do Senhor, ó Deus, para conosco, para as nossas famílias. Obrigado, ó Deus. Peço que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre cada família, que possamos, ó Deus, nos lembrar que a graça do Senhor nos é suficiente para enfrentar as dificuldades desse mundo. Que o Senhor, ó Deus, nos faça perceber que até mesmo diante dos maiores dilemas e sofrimentos,
o Senhor tem provido para nós aquilo que é necessário para respondermos com fé, ó Deus, às demandas dessa vida e continuar caminhando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo deste Deus triuno, seja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Uma ótima semana para vocês.